O homem que sempre aparecia no mesmo banco da praça, mas ninguém sabia quem era. Toda cidade tem lugares que parecem completamente normais. Uma praça, algumas árvores, um caminho de pedras e alguns bancos espalhados onde as pessoas sentam para descansar. Durante o dia, crianças brincam, pessoas passeiam com seus cachorros, alguém lê um livro, outros apenas observam o movimento. Nada de estranho, nada fora do comum. Mas naquela cidade havia um detalhe curioso que poucas pessoas perceberam no início. Um homem, sempre no mesmo banco, sempre no mesmo horário. No começo, ninguém deu muita atenção. Afinal, isso acontece o tempo todo. Algumas pessoas gostam de rotina. Gostam de sentar no mesmo lugar, no mesmo horário, todos os dias. Mas com o passar das semanas, algumas coisas começaram a chamar a atenção. Primeiro foi o jornaleiro da esquina. Ele abriu a banca naquela praça durante anos. Já tinha visto praticamente todo tipo de pessoa passar por ali. Estudantes, aposentados, turistas, trabalhadores. Mas aquele homem parecia diferente. Ele aparecia sempre no final da tarde. Nunca antes, nunca depois. Exatamente quando o sol começava a descer atrás dos prédios. Ele caminhava lentamente até um banco específico da praça. Sentava e ficava ali, sem celular, sem livro, sem conversar com ninguém, apenas olhando em frente, como se estivesse esperando algo ou alguém. No começo, o jornaleiro pensou que fosse apenas mais um morador da região. Mas havia algo curioso. Ninguém parecia conhecer aquele homem. E em bairros assim, isso é incomum. Normalmente as pessoas acabam se reconhecendo, nem que seja de vista. Mas ninguém sabia quem ele era. Ninguém sabia de onde ele vinha. E ninguém jamais o viu chegando ou indo embora. Isso começou a intrigar algumas pessoas. Uma senhora que passeava com um cachorro todos os dias comentou com outra moradora: "Você já reparou naquele homem do banco?" A outra respondeu: "Qual deles?" "Aquele que sempre fica sentado ali perto da árvore grande." A resposta foi simples: "Não." Mas depois que a atenção foi chamada, ela também começou a notar. E então percebeu algo estranho. Ele realmente estava ali. Todos os dias. Sempre no mesmo banco, sempre no mesmo horário. E sempre sozinho, sem nunca falar com ninguém. Com o tempo, mais pessoas começaram a reparar nele. O curioso é que cada pessoa parecia perceber algo diferente. Alguns diziam que ele parecia esperar alguém. Outros achavam que ele estava apenas observando a praça. Mas havia também quem dissesse algo ainda mais estranho. Algumas pessoas juravam que ele parecia estar olhando para algo que ninguém mais via. Isso começou a criar comentários discretos entre os frequentadores da praça. Nada alarmante, apenas curiosidade. Mas então surgiu a primeira pergunta séria. Se ele vinha todos os dias, onde ele morava? Ninguém da vizinhança reconhecia o homem. Os prédios ao redor da praça tinham porteiros. Nenhum deles havia visto aquele homem entrando ou saindo. E isso começou a parecer estranho. Mas o detalhe que realmente mudou tudo apareceu algumas semanas depois. Um jovem chamado Daniel estava passando pela praça enquanto gravava vídeos para redes sociais. Ele estava testando a câmera do celular, filmando a paisagem, as árvores, algumas pessoas caminhando. E em determinado momento ele passou pelo banco onde o homem estava sentado. Daniel não falou com ele, nem prestou muita atenção. Apenas continuou andando. Horas depois, quando chegou em casa, ele começou a assistir os vídeos. E foi aí que percebeu algo curioso. O homem estava olhando diretamente para a câmera. Isso não seria estranho. Se não fosse por um detalhe. Daniel tinha certeza de que naquele momento, o homem estava olhando para outro lado. Mesmo assim, no vídeo, ele parecia encarar diretamente a lente. Daniel pensou que fosse apenas impressão, mas decidiu voltar à praça no dia seguinte, no mesmo horário. E lá estava ele novamente, sentado, no mesmo banco, na mesma posição. Então Daniel fez algo simples. Sentou em um banco próximo,
e ficou observando. Durante quase 20 minutos, o homem não se mexeu. Não falou, não pegou o celular, nada. Apenas permaneceu sentado. Até que o sol começou a descer atrás dos prédios. E então, algo aconteceu. O homem levantou e começou a caminhar. Daniel decidiu segui-lo, não por medo, apenas por curiosidade. Mas poucos segundos depois, aconteceu algo que ele não conseguiu explicar. O homem simplesmente desapareceu. Não havia esquina, não havia rua lateral, não havia lugar onde ele pudesse ter virado. Mesmo assim, ele não estava mais lá. Daniel voltou para casa com aquilo na cabeça. No dia seguinte, decidiu voltar novamente. E mais uma vez, lá estava ele, no mesmo banco, como se nada tivesse acontecido. Mas dessa vez, Daniel resolveu fazer algo diferente. Ele tirou uma foto. Apenas uma, discreta, sem que o homem percebesse. Quando chegou em casa e abriu a imagem, sentiu um arrepio. Porque a foto estava vazia. Nenhum homem, nenhuma pessoa. Nada. A foto mostrava apenas o banco. Exatamente o mesmo banco onde ele tinha certeza de ter visto alguém sentado. Foi nesse momento que Daniel começou a perceber que aquela história talvez não fosse apenas curiosa. Talvez fosse algo muito mais estranho. E quando ele decidiu perguntar para moradores mais antigos da cidade, descobriu um detalhe que ninguém esperava. Décadas atrás, naquele mesmo banco da praça, um homem costumava sentar todos os dias, no mesmo horário, esperando alguém que nunca chegou. E o mais curioso era que a descrição daquele homem era exatamente a mesma.